Boa noite mais uma vez. Estamos entrando no último capítulo da Carta aos Hebreus. Nessa longa jornada, durante 12 capítulos, o autor de Hebreus trouxe argumentações sobre todo tipo de compreensão, tanto do Evangelho quanto dos ofícios de Cristo, o papel litúrgico do Velho Testamento e todas as relações que tem com o Novo e com a Nova Aliança. Toda a superioridade de Cristo foi clara e evidentemente exposta pelo autor de Hebreus em 12 capítulos. E agora, de uma maneira mais concisa, ele vai estar no capítulo de número 13, como você mesmo leu, trazendo uma seção ética. Como assim? Ele vai trazer uma dimensão de comportamento para a realidade dos argumentos que ele traçou em 12 capítulos. Ou seja, estamos diante de um compêndio ético. Você que conhece as epístolas paulinas e petrinas, mas mais as de Paulo, já deve ter percebido que Paulo trabalha argumento no começo da carta, e aí do meio ou no fim ele trabalha uma seção de comportamento, de ética, de desdobramento do que é o Evangelho, que é o que nós vamos ter agora no capítulo 13, e estaremos indo até o verso de número 8. Então, muita atenção para isso. O Evangelho não é comportamento, mas o Evangelho produz um tipo de comportamento que é completamente outro, completamente exclusivo. Então imagine que depois desses 12 capítulos de argumentação que o autor de Hebreus promove, o sumo sacerdócio de Cristo, Jesus o Cordeiro de Deus, o mediador, a nova aliança, o autor e consumador da fé, o novo e vivo caminho, tantas expressões caras para o cristianismo, que você já deve ter falado numa conversa, né? Jesus é o novo e vivo caminho, né? Então todas essas questões, é engraçado que se você der uma olhada agora no capítulo 12 para o 13, eu peço que você repouse seus olhos na leitura, você vai perceber que ele não traz uma conectividade retórica do capítulo 12 para o 13, ele emenda a seção ética em seguida. Repare aí, ele termina apontando Deus como fogo consumidor, e aí a seção ética do capítulo 13 entra logo em seguida, sem alguma coisa assim como, então, de acordo com tudo, ou pelo menos aquele portanto que você já leu em Romanos 12, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias. É quase que, olha, diante de tudo que foi visto, agora vamos para uma parte ética. Não, o autor de Hebreus faz isso assim, de cara, sem emendas. Isso é importante para nós percebermos, porque ele assume o pressuposto de que as pessoas acataram aqueles argumentos. Então, quando nós dizemos que acatamos o Evangelho, que a gente recebe o Evangelho, é porque não precisa alguém dizer assim, então, já que o Evangelho, isso, você deve viver assim. Não. Então, quando a gente está falando com alguém que disse, eu recebi Jesus, eu recebi o Evangelho, eu tenho Jesus, essa pessoa não precisa ser tão preparada assim para as linhas argumentativas éticas. Pressupõe-se que ela receba a ética de bom grado, que ela receba o comportamento derivado do Evangelho de muito bom grado. Mas eu gostaria que você e eu pudéssemos ter a noção, que é muito importante para esse início de discussão, de que o autor de Hebreus, ele não torna as coisas de comportamento definitivas, como se depois que o comportamento adquirido correto fosse feito, estava tudo certo. De maneira alguma. Na verdade, o autor de Hebreus, ele já deixou claro em outros capítulos, você já deve ter visto o capítulo de número 4, dizendo que existe um descanso para o povo de Deus. Você também já deve ter visto aqui no capítulo 13 mesmo, um pouquinho mais à frente, deixa eu ver se eu anotei aqui, não, o 11:4, dá uma olhada no 11:4, por favor, capítulo 11, verso 4, por gentileza. O capítulo 11, verso 4, fala de que os homens, os patriarcas, Abel, o próprio Abraão, os patriarcas em si, eles esperavam uma cidade, eles esperavam uma pátria, que não receberam. Logo, irmãos, capítulo 11, verso 4, vai tratar desde o 4, indo na verdade 14, desculpa, tá? Perdão, 11:14, porque os que falam desse modo manifestam estar procurando uma pátria, e se na verdade se lembrassem daquela de onde saíram, teriam oportunidade de voltar, mas agora desejam uma pátria superior, isto é,
celestial. Por isso Deus não se envergonha deles, de ser chamado seu Deus, porque lhes preparou o quê? Uma cidade. Não estamos falando de comportamentos que excluem o fato de que ainda não chegamos. Então vamos lá. Ainda não é o descanso final, ainda não é a cidade celestial, ainda não é a pátria definitiva, mas já é o reino. Isso é importante, é o famoso já e ainda não. Olha o que o capítulo 12, verso 28 vai te trazer. Vai falar, antes da sessão ética, é uma conclusão do argumento. Por isso, recebendo nós o quê? Um reino inabalável. Nós já estamos vivendo o reino de Deus. O reino de Deus já está em nosso meio. Não é ainda a pátria celestial, não é ainda o descanso definitivo, mas nós já estamos vivendo como cidadãos do reino. Logo, o nosso comportamento, ele traduz a fé de quem está indo para essa cidade. Ele já não pensa assim, bom, eu ainda estou nessa terra de pecado, nessa terra de problemas, Deus vai me dar uma perdoada, porque afinal ninguém é de ferro, né? Viver num chão desse difícil, cheio de ímpio ainda, poxa, não é fácil. Não, a Bíblia não te traz uma dimensão de como você ainda vive cercado de impiedade, você pode maneirar, não precisa ser tão santo assim. O padrão que a vida cristã exige, o Evangelho exige, é um padrão de vida celestial, claro, guardadas as proporções que alcançamos dentro desse tabernáculo. Logo, andamos por fé como cidadãos do reino. Nós andamos com comportamento condizente às realidades que vão ser encontradas. E já vivemos isso aqui enquanto ética, enquanto comportamento. O Evangelho, ele exige um comportamento exclusivo, ele não sugere um comportamento, ele exige um comportamento. As exigências do Evangelho são um comportamento de quem crê que já vive o reino de Deus. Assumindo essas coisas, assumindo que o reino de Deus já está em nosso meio, de que o governo de Deus já está estabelecido na igreja, através da igreja, a embaixada de Deus, de que esse reino já é uma condição que vivemos, nós andamos por fé, e o nosso comportamento é distintamente, absolutamente diferente das outras pessoas, porque nós somos cidadãos deste reino. E aí é que nós vamos começar. Do capítulo 13, verso 1, observe por favor, até o verso 8, você vai encontrar muitas expressões que imprimem um padrão de encorajamento e exortação ao cidadão do reino. Você vai olhar o verso 1, você vai encontrar a necessidade da constância. No verso 2, o relembrar-se, que é uma atitude cristã sempre de buscar no repositório mental as vivências e realidades que já experimentou, e é mesmo a história do reino de Deus. Verso 3, lembrem-se. Verso 4, honre o matrimônio, né? Honre. Verso 5, você viu aí, contente-se, ou seja, contentai-vos, né? Verso 6, afirmemos, declaremos algo sólido acerca da nossa fé. Verso 7, novamente lembre-se. E o verso 8, considere atentamente. Todas essas exortações tão comuns à carta de Hebreus estão aí contidas verso a verso. Lembre-se, mantenha-se constante, considere, honre. Ele está cobrando comportamento. Ele está exortando a necessidade de um comportamento condigno às realidades do Evangelho. São expressões imperativas, como eu disse, o Evangelho exige, não sugere. O Evangelho exige comportamento assim. E ele fala, gente, sabe o que é engraçado? Que ele trata a carta é uma carta enorme para nós em termos de Novo Testamento, mas ele trata isso como um papo um pouco reduzido. Se você for até o capítulo 13, verso de número 22, observe o capítulo 13, verso de número 22, o que você encontra aí? O que o autor de Hebreus fala? Que ele está falando dessas coisas todas de um modo que resumido. Então você pode imaginar que ele tinha muito mais a dizer sobre todas essas coisas, e a gente acha a carta de Hebreus profunda, né? Mas ele está resumido. Então ele está tratando as coisas de uma maneira sucinta, elas poderiam ser mais longas. Dito isso e compreendendo essa realidade, nós vamos trabalhar hoje três sessões, tá?
de comportamento, de exortação. A primeira consta dos versos 1 ao 3, como você pode observar, e são considerações comunitárias da vida do reino, considerações de comunidade. O verso de número 4 e 6 são exortações quanto à santidade pessoal, a santidade no caráter de você e Deus. O verso 7 e 8 são considerações específicas sobre a vida religiosa, ou na verdade, a vida que tange a esfera eclesiástica, as relações eclesiásticas. Esses são os 3 pontos que nós vamos analisar, e eles precisam ser considerados de uma maneira cristocêntrica, que é o que nós vamos fazer aqui. Portanto, se você veio aqui hoje ouvir a palavra de Deus, recobre sua atenção, se for necessário fique de pé, caso esteja com sono, mas dê à palavra de Deus todo o seu melhor de atenção, porque é para Deus que você vai fazer isso, amém? Então nós vamos iniciar agora a compreensão desses pontos. O verso de número 1 aponta assim, você pode ler comigo, não tem nenhum problema, é até bom para a gente, seja... Obrigado. A palavra é Filadélfia. Essa palavra que é tão conhecida por fraternidade, amor fraterno, ela se estabelece aqui conduzindo 2 outros aspectos que se encontram no 2 e se encontram no 3, no verso 2 e no verso 3. Mas me chama a atenção, que também está no grego, seja constante. Viu isso aí? Significa que o amor fraternal não é uma experiência cristã, no sentido esporádico. O amor cristão é vivência cristã. O amor cristão é uma condição contínua de vivência cristã. Nós não podemos estar fazendo, vou brincar aqui um termo utilizado assim, às vezes cotidianamente, você não pode fazer um biscate de fraternidade. Você precisa ser fraterno de modo constante, de modo que isso esteja acontecendo de maneira regular. Não é algo que, eu teve um dia que eu ajudei um irmão. Isso não é isso a vida cristã. A vida cristã é uma vida fraterna que não precisa de um evento de fraternidade na igreja, ela não precisa de uma experiência mística. Não, Deus falou comigo que eu tenho que amar melhor os meus irmãos. A Bíblia já diz isso. Então nós estamos diante aqui de uma condição constante de fraternidade, de amor para com os irmãos, e uma condição constante que o autor de Hebreus vai estar trazendo 2 exemplos vigorosos. Olha o verso 2 e o verso de número 3, ele apresenta para a gente, para nós a gente vai olhar e vai falar assim, beleza, é para ser hospitaleiro para lembrar dos presos. Não vamos falar assim não. Qual é a condição da carta? Qual é a estrutura de contexto da carta? Por que o autor de Hebreus escolhe lembrar-se dos encarcerados e praticar hospitalidade? Vá até o capítulo de número 10, verso 32 a 34, por favor. O capítulo de número 10 fala de um contexto por detrás da carta. Capítulo de número 10, verso 32, 33 e 34. Ele estabelece qual é o panorama da vivência dessas pessoas. Diz assim, 10, 32. Lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, vocês sustentaram o que, irmãos? Grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados, quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a expoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. O que nós temos aqui, você pode falar assim, mas é um contexto diferente, foi passado. O final da carta diz, olha, o nosso irmão Timóteo está solto agora, e eu espero que eu também esteja. O final da carta. Então o contexto é um contexto de perseguição. Ainda que ela possa não ser o auge da perseguição, mas é um contexto de perseguição. E aí o que o autor de Hebreus escolhe? 2 aplicações de fraternidade que vão doer no calo deles, vão perturbar a paciência do público de Hebreus. Ele vai falar sobre hospitalidade e vai falar sobre os encarcerados, que é onde nós vamos estar de volta agora ao texto.
Não se esqueçam, verso 2, da hospitalidade, pois alguns, praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrem-se dos presos, como se estivessem na cadeia com eles, dos que sofrem maus tratos, como se vocês mesmos fossem os maltratados. Quando você está usando o texto e olhando no grego, é importante ressaltar o significado das palavras. A gente crê que hospitalidade seja o que é para o nosso tempo, mas o que é para eles? A palavra não tem vários usos, apenas um. Hospitalidade é o acolhimento de estranhos. Hospitalidade é acolher estranhos, acolher pessoas diferentes do teu contexto de convívio. Podem ser estranhos e ser da fé, como podem ser estranhos e não ser da fé. Os cristãos, principalmente os cristãos do primeiro, segundo e terceiro século, eram reconhecidamente pessoas que acolhiam outras. Elas traziam para dentro de casa gente que a sociedade não queria, passavam um tempo com eles. Também acolhiam pessoas que passavam por cíclicas perseguições. Por isso Paulo também exorta a hospitalidade em suas cartas. Isso é muito importante para perceber de que os cristãos desse contexto aqui não estão com uma tarefa muito fácil. Eles estão num ambiente de perseguição, estão num ambiente de confusão. Você ainda receber alguém em casa, dentro de um ambiente que você não sabe talvez se essa pessoa está fugindo, ou se ela estiver fugindo, ela caria para você, mais uma acusação que o Estado pode fazer. Você está acoitando alguém. Então, quando nós estamos trabalhando com hospitalidade aqui no primeiro século, precisamos ter compreensão que o autor da carta está falando algo que possivelmente era difícil para que eles fizessem. Receber pessoas em contextos de perseguição abre os olhos do Estado para quem você está recebendo. Ele não para. Se você olhar aí, e antes de continuarmos, ele vai dar um exemplo aqui que remete a Gênesis 18 e 19, quando Abraão recebeu 2 anjos e o anjo do Senhor. Já leram essa história? Abraão recebe 2 anjos, o anjo do Senhor, que costumeiramente os teólogos apontam como sendo uma teofania, ou seja, uma aparição do próprio Deus. Abraão vai, os serve, cose coisas, ele prepara um bezerro, enfim, ele traz ali um contexto de serviço. Logo em seguida vai ter aquela situação que envolve Ló, Sodoma, Gomorra. Onde eu quero chegar aqui? Nós às vezes não percebemos, mas Deus nos impulsiona a sermos fraternos naquilo que nos custa. Custaria para essas pessoas ser fraterno em termos de hospitalidade. Não seria como você hoje, presta atenção, eu vou hospedar alguém. Não, em tempos de perseguição, em tempo de opressão estatal contra o cristianismo, que já é algum contexto aqui declarado, provavelmente século I, década de 60, 70, já temos Nero, quase Diocleciano, nós temos um contexto, Domiciano, nós temos um contexto difícil de receber alguém em casa. E o que dirá visitar no cárcere? A visitação aqui não é uma visitação ampla. Ele está apontando para realidades que ele já falou na carta, de gente encarcerada, como você leu no capítulo 10. Então, são irmãos, são pessoas que foram presas por causa do amor a Jesus. Então, falando, você não esquece dele, você vai até ele, você precisa lembrar dele e sofrer com ele. E aqui eu gostaria de parar um pouquinho mais, porque nesse ponto aqui, nós temos um lembrete muito forte. Nós temos aqui na carta aos Hebreus, se você puder ver o final da carta, capítulo 13, verso 19, só para você ver o contexto, ele diz assim: o autor, peço com insistência que vocês façam isso, as orações, para que eu lhes seja restituído o mais depressa possível. Há uma dimensão aqui muito possível de que ele esteja encarcerado ou detido em algum nível. O verso de número 23, aí mesmo, dá assim, saibam que o irmão quem? Timóteo foi posto em liberdade. Se ele vier logo, irei vê-los na companhia dele. Existe um contexto que envolve cárcere. Você visitar uma pessoa que está encarcerada por conta de uma perseguição religiosa estatal é perigoso, porque a pessoa vai ser presa de repente junto. Você também é. E isso vai levar a problemas seríssimos. Então, quando eles estão falando, lembrem-se dos presos, dos encarcerados, ele está trazendo um problema fraternal. Mas o que significa isso? Cristãos devem se associar ao sofrimento dos irmãos. A solidariedade cristã, ela é biblicamente comprovada de várias formas. A gente vai logo em Jesus Cristo. Ele encarna e é solidário com a raça.
Ele se batiza sem pecado algum no batismo de João e é solidário com a raça, sendo contado com ela. Ele vai para a cruz, ele é preso, julgado, torturado e morto, se associando com nossos pecados, o justo pelos injustos. E aí o que acontece? Jesus é o tema máximo da associação ao sofrimento. Qualquer ideia que eu e você podemos ter de, cara, eu não vou lá para a Índia, porque a Índia, se eu for para a Índia assistir os meus irmãos, eu vou ser preso, eu não vou para a Coreia do Norte, eu não vou para o Paquistão, eu não vou para a Arábia Saudita, sabe aquele discurso de, cara, lá é muito perigoso. Eu já vi gente falando isso, eu até queria ajudar as pessoas lá daquela comunidade perigosa, mas a comunidade é muito perigosa, eles desconfiam de todo mundo que sobe. Olha que coisa a gente cria. Nós não podemos criar impedimentos para nos associar aos sofrimentos dos nossos irmãos, porque eles são sofrimentos nossos. A igreja que sofre em qualquer lugar do mundo é a igreja de Jesus, são nossos irmãos. O autor de Hebreus está falando de algo aqui que talvez eles não estão querendo pensar. De repente está rolando alguma ajuda nos pobres, de repente, né, as orações permanecem, mas quando o tema é encarcerado, não vou lá, porque se eu for lá eu vou ser preso também. A associação aos sofrimentos no cristianismo, a associação que os santos fazem uns aos outros, ela é cristocêntrica e requerida de nosso comportamento. Qualquer posição cristã de afastamento do sofrimento alheio por conta de não achar que isso é da sua conta, ou de que é uma carga demasiado pesada a ser carregada, não é cristã. Sabe qual é o limite da associação? A cruz. Jesus Cristo se associou conosco até a morte, e morte de cruz. Jesus Cristo se associou com o nosso pecado, o nosso sofrimento, e Ele se entregou totalmente a esta solidariedade. Este é um dos ângulos que não podemos esquecer da cruz. Tem outros que podemos falar, soberania, amor de Deus, podemos falar de vários ângulos, justificação, a gente pode falar sobre isso, mas eu gostaria de ressaltar de que Ele se fez pecado em nosso lugar. Ele foi contado com os criminosos, Ele se colocou na nossa posição, Ele encarnou, Ele se solidarizou com a nossa dor. Nós precisamos parar de planejar uma vida confortável, quando há outros que precisam estar conosco, e nós com eles vivendo sofrimento. Não há justificativa para o planejamento de uma vida confortável, quando há pessoas que são nossos irmãos e que estão precisando da nossa ajuda, estão precisando da nossa oração, estão precisando que estejamos lá com eles. Precisamos planejar a vida em associação ao sofrimento alheio. Isso não pode estar fora dos nossos planejamentos. Costumamos pensar que nossos filhos, espero que se convertendo nessa jornada, nossos filhos, vou pagar uma viagem para Disney, vou pagar uma viagem para o Rex Sparta, eu vou mandar ela para a Europa, vou mandar ele para não sei aonde. Poxa, fico pensando de que um filho salvo, uma criança na igreja que o Senhor alcançou, um adolescente que o Senhor alcançou, ele pode ser estimulado com desejos mais intensos. Filho, vem ver o sofrimento dos nossos irmãos no Paquistão. Papai, eu quero ir para lá. Papai vai te enviar, papai vai contigo. A gente vai passar um mês naquele lugar. Talvez a gente fique, mas vamos passar um mês de férias lá. Porque a gente não pensa em férias para associar-se ao sofrimento de outros. Eu não vejo nada de errado com descanso. Não é isso que eu estou falando, eu acho que você está entendendo. Nosso problema é que planejamos uma vida confortável e gostamos do que planejamos. Planejamos todos os alcances que a universidade pode dar, ser PhD, ser o caramba 4, mas a gente não consegue entender que a realidade que estamos aqui é passageira, é muito breve, e de que as coisas que nós fazemos aqui vão ecoar pela eternidade. Jesus Cristo falou que as associações ao sofrimento dos pequeninos dele seriam lembrados na eternidade. Quando é que eu tive fome? Quando é que eu tive sede? Quando é que você me viu nu? Quando é que isso tudo aconteceu, Deus? Eu só estava ajudando alguém, eu só estava acolhendo alguém, eu só estava sendo hospitaleiro, eu só estava visitando. Você me visitou quando fez isso em nome de mim, em memória de mim, no meu lugar, pregando o meu evangelho, quando você foi lá. Nós esquecemos que os tesouros eternos do galardão cristão estão aqui à disposição dos santos, mas a gente fica tentando acumular recursos aqui.
a gente está mais preocupado, e preste atenção para que você não leve isso para a medida da tolice, porque tem gente que gosta de pegar essas coisas e jogar num canto e falar assim, o pastor, ele ignora dinheiro, ele ignora viagem, não é nada disso. Mas nós estamos mais preocupados sim com as boas faculdades dos nossos filhos, com as nossas boas faculdades, trocar de carro, pintar a casa, arrumar a mobília. A gente está mais preocupado com isso do que a associação com a dor, o sofrimento, o encarceramento, as dificuldades, chegar bíblias em lugares que não tem Bíblia, chegar mensagem, como diz o pastor Paul Washer, que fala muito disso. Ele fala no site dele, no Hut Cry, ele fala assim, não enviamos missionários, enviamos uma mensagem. Eu exorto a cada um de nós aqui essa noite a pensar sobre o padecimento dos nossos irmãos. Caminhando e compreendendo essa associação, a segunda parte é uma parte interessante porque vai falar sobre a santidade. Os comentários bíblicos que eu peguei foram muito interessantes, porque ele falava assim, todos os comentaristas falam assim, olha, o autor aqui ele não estava muito preocupado em associar as coisas não, ele foi lembrando que tinha coisas para colocar e ele precisava colocar, e ele foi um pouco, digamos assim, não tão planejado pessoalmente. Tudo aqui está certo e condizente com o cristianismo, mas ele está colocando as coisas. E aí você pode ver que existem atuações assim quase informais ali, as concadenações elas não estão muito preocupadas. Então você está saindo de encarceramento, está entrando em casamento, né? Não tem nada a ver, tá bom? Não fica fomentando não. E aí o que acontece aqui? Verso 4, você pode ler comigo, por favor. Digno de honra seja Você sabe muito bem que essa não é a ênfase da carta. A ênfase da carta não é sobre imoralidade sexual, você percebe isso. A gente consegue ver a imoralidade sexual como um tema forte em 1 Coríntios, um tema forte em Tessalonicenses. Você não vê isso aqui, porque o público aqui é um público receptivamente ligado ao hebraísmo, aos hebreus, aos judeus, e os judeus têm um código sexual muito elevado para o seu tempo, uma ética sexual muito mais elevada do que os gregos, os romanos, mas ainda assim isso é colocado aqui porque é um mundo helênico, tá? É um mundo onde a ideia do adultério e da pedofilia e tudo, uma homossexualidade era completamente aceitável, não tínhamos um absurdo envolvendo essas coisas, mas a Bíblia, ela salienta que não é assim. O que nós vamos ter aqui agora, se você puder perceber, é de que ele vai falar aqui para que o matrimônio seja honrado, mas a ênfase aqui é o leito, a ênfase aqui não é o matrimônio como aliança, você percebeu aqui, a ênfase aqui é o leito, tem a ver com o intercurso sexual, o próprio sexo, ou seja, a cama, a ação sexual aqui, tanto é que o que você vai ver logo em seguida é porneia, né, que é prostituição, e moikeia, que é adultério, são as duas palavras que vão ser encontradas logo em seguida. Então a ênfase é sobre sexualidade, sobre corpo, sobre você se santificar com o seu corpo ser para o seu cônjuge, ou se não, ele ser um corpo santo, não dado à fornicação, que é a pornografia, a lascívia, que é a tentativa imoral de tocar nas pessoas e tudo mais. Então nós estamos falando aqui de sexualidade, de santidade em relação ao sexo. E nesse ponto aqui existe algo importante. Você já deve ter percebido em todo o Novo Testamento, claro, no Velho também, Levítico capítulo 20 traz muito, mas todo o Novo Testamento você já deve ter percebido a forte ênfase que todos ali fazem nas suas epístolas contra a imoralidade sexual, porque nós precisamos entender que para Deus é singular o modo como lidamos com o nosso corpo, nós não fazemos o que o corpo dá vontade de fazer. Se você puder ir comigo, marcando aí Hebreus, mas ir até Coríntios, a primeira epístola, você vai ver aqui uma afirmação paulina sobre a questão do corpo, que enfatiza essa realidade e que eu peço que possa também trazer luz a você e a mim. No capítulo de número 6, o apóstolo Paulo vai lidar com a forte inclinação do seu tempo relacionada à imoralidade sexual,
principalmente no mundo helênico. A gente chama de mundo helênico porque a visão grega, né, chamada visão helênica, dominava o mundo, embora o Império Romano dominasse política e economicamente. Mas a visão de mundo era grega. E na visão grega de mundo, o corpo inclusive é desprezível. Ele não é nem tão importante assim. Tá? Ele é um objeto de segunda categoria, ele é até um cárcere para a alma, uma prisão. Mas para Deus não é, tanto é que Jesus Cristo ressuscitou no corpo. O capítulo de número 6 traz uma ênfase no corpo da gente, que eu gostaria que ficasse bem claro essa noite, né? Nós estamos indo da metade para o fim do sermão e eu peço sua atenção. Verso 15, capítulo 6, a primeira epístola, olha o que diz: vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é o quê? Termine. Membro de Cristo? Obrigado. E será que eu tomaria os membros de Cristo e os faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Verso 18, fujam, preste atenção, hein? Não é lute, não é fique, não é você vai vencer, é fujam. Olha o poder que isso exerce sobre nós. Sai de perto disso. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Aí ele vai dizer por que o corpo é importante. Olha agora. Será que vocês não sabem, complete por favor em voz alta, que o corpo é o quê? Templo do Espírito. Ele não pode ser utilizado para a união sexual em qualquer espécie fora do ambiente da aliança. Olha que coisa profunda isso. Nós estamos falando de que o uso do corpo, a relação do corpo com outrem, ou praticando em si mesmo atos que não condizem com a aliança do matrimônio, que é onde Deus estabelece a sexualidade em termos de para o outro, seu corpo e outro. Fora disso, você está deturpando um ambiente consagrado para a adoração. Por isso é tão transtornador quando a gente está vivendo realidades que envolvem desde lascívia, masturbação, adultério mental ou mesmo consumado. A pessoa fica, se ela tem Jesus, ela fica louca, porque você fala assim, cara, eu não tenho mais como me aproximar de Deus. Não é essa a sensação? Eu não tenho como orar, eu não tenho dignidade para olhar para essas pessoas aqui, né? Nós temos essa consciência a partir da palavra de Deus, porque isso aqui é um campo especial na nossa relação com Deus. Precisamos ter isso por caro. 1 Tessalonicenses capítulo 4, você já deve ter lido. Deus também está usando o apóstolo Paulo para falar da imoralidade sexual de uma maneira muito forte ali também, dizendo que Deus é vingador de quem atua em imoralidade sexual. Ou seja, quando estamos vivenciando, preste atenção, quaisquer aspectos que envolvam ou porneia, né, ou fornicação, lascívia consentida, que você às vezes sente impulsos relacionados à sexualidade deturpada, aí você luta contra ele, às vezes você se entrega. E aí o que acontece quando você se entrega? Você gera um ambiente que transtorna a realidade espiritual que você tem com o próprio Deus. O verso de número 17 é muito forte. Observe, por favor. Mas aquele que se une ao Senhor é um só Espírito. Olha, o Espírito Santo em você. E o Espírito Santo, ele certamente, ele não compactua com o que o seu corpo está fazendo em termos de sujeira sexual. Está claro isso? Quando nós estamos falando aqui, se você observar, volte comigo por gentileza até Hebreus, se você observar Hebreus capítulo 13, você vai ver que existe uma palavra de julgamento, ó, Deus julgará. Lá em 1 Tessalonicenses, Deus é vingador daqueles que praticam tais coisas. Olha como há um peso muito forte sobre a imoralidade. Deus vai julgar, Deus vai vingar.
essa coisa, isso não vai passar em branco, isso não vai ficar por assim mesmo. Vai ter um momento onde isso vai ser cobrado. Nós precisamos ter essa palavra por temor. Nós precisamos temer a Deus quando Deus fala essas coisas. E todos nós que vivemos num ambiente extremamente lascivo, extremamente envolto a essas realidades de permissividade imoral, nós precisamos ter atenção de que as pessoas ao nosso redor não vão nos inibir, elas vão nos incentivar. E para isso nós precisamos estar realmente muito radicais, muito resolutos quanto a não vivenciar a vida de pecado sexual. Isso tem que ser algo assim firmado, tem que ser um acordo que a igreja tem, que os irmãos têm, que os melhores amigos têm para alertar uns aos outros. A preocupação com a roupa, poxa, não usa essa roupa não, isso pode perturbar os irmãos, pode perturbar as irmãs. A preocupação que ninguém seja assaltado, roubado em suas intenções, por uma luta que tem que, pelo menos entre nós, vamos ser bem sinceros, já é luta lá fora, não é? Quando se vier aqui para dentro, aí se torna difícil, porque é um ambiente onde todos têm que dar as mãos e falar assim, a gente vai resistir quanto a isso. Então eu peço que você possa ter bastante atenção, porque quando nós estamos lutando contra essas perversões com todas as nossas forças, fica evidente e muito claro que o Espírito Santo nos ajuda, Ele nos socorre, Ele atua em nossas vidas, todos nós podemos vencer essas coisas. Então os casados podem vencer tentações, aspectos de tentação que são muito fortes. É engraçado, né? Porque quando você conversa com os casais, as conversas de luta, né? Principalmente de casais que estão começando a jornada, nos seus primeiros 5, 8 anos, principalmente, não unicamente, mas principalmente, eles falam de lutas que solteiros também têm. E aí é engraçado que você pensa assim, cara, parece que vai mudar o discurso não muda. A luta permanece dentro daquela realidade. Por isso precisamos ser sinceros quando estamos lutando contra essas coisas e pedir ao Senhor poder vindo do alto. Esse é o segundo tomo que o autor de Hebreus coloca para a gente, santidade pessoal em relação à sexualidade. Acabei não vendo o tomo 2, é o verso de número 5, você pode ler o verso de número 5 e 6 comigo, em voz alta, por favor, ainda no segundo tomo. Que a vida de vocês seja... Aqui existe uma conexão muito clara entre os temas de avareza e descontentamento. Esses temas estão próximos aqui, muito próximos em termos de comparação. Ainda que eles não sejam a mesma coisa, a resposta, preste atenção, da avareza vai estar depois do contentamento, da necessidade de contentamento. Significa então que ele está dando uma resposta para os dois assuntos anteriores, avareza e contentamento. Então, se você observar, ele vai dizer que a vida seja isenta de avareza, e em seguida diz, contente-se com o que você tem. Vamos imaginar o próprio Deus. O próprio Deus, em sua realidade salvífica para nós, ele já nos traz uma dimensão extremamente contrária à avareza e contentamento. Ele deu o seu único filho, diz assim João 3,16, que você conhece, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu Ele deu tudo para nós, Ele deu o seu Filho amado, Ele deu tudo que há nele de mais precioso. O que significa isso? De que Deus deu-nos tudo, nos mostrando generosidade eterna, perpétua, um exemplo completamente absoluto de generosidade. Deus deu o seu Filho. E como Deus é realmente a realidade mais profunda que podemos contemplar, quando Deus dá o seu tudo para nós temos o quê? Tudo. Então, tanto Deus é ato generoso quando dá o seu Filho, quando ele também implica em dizer, se eu estou dando meu filho é o que há de mais sublime que eu poderia dar a vocês já têm tudo, contentem-se. Então, tanto dar Jesus para nós, quanto sermos aqueles que têm Cristo é nosso, diz o apóstolo Paulo. Sabe o que significa? Que nós não temos sequer, nem podemos ter a audácia
de pegar as coisas que a gente tem, os nossos pertences, e dizer eu tenho. Nós somos mordomos, nós não podemos, de fato, sequer pensar que a avareza ela é sustentável em algum nível, de que alguém com a mão fechada pode continuar com a mão fechada, porque não existe. Deus deu tudo, temos tudo, e devemos dar tudo que temos e somos. Essa condição, ela é exposta aqui depois do contentamento. Observe, por favor: contentem-se com as coisas que vocês têm, porque Deus disse: de maneira alguma deixarei você, nunca jamais o abandonarei. Assim afirmemos confiantemente: o Senhor é meu auxílio, não temerei o que alguém pode me fazer. Amarrando a avareza com o descontentamento, nós temos uma resposta que parece contemplar que nossos problemas tangem ao medo de se Deus vai estar lá no futuro, se Deus vai sustentar no futuro, se Deus vai nos dar algo no futuro, se Deus vai estar lá. E o que Deus responde? Ele responde que vai estar lá. Ele nem aqui sequer responde que vai dar tudo. Ele responde com a presença dele, como diria John Piper, com a graça futura de Deus. Quando estamos pensando em termos de por que eu não abro mão, ou por que eu não estou contente, existem duas coisas aí que são muito claras. Você ainda está insatisfeito ou com o que você não tem, ou com o que você não quer perder. E todas essas coisas são uma tentativa de conter o futuro, ou o possível problema que você vai ter, a ausência de dinheiro, a ausência daquilo que te sustenta. Então todas as vezes que você retém porque você fica planejando ter no futuro. Você retém porque você planeja o futuro, e no futuro eu não vou ter, se eu der. O que Deus está dizendo aqui? Eu vou estar lá. Eu vou estar lá. O fato de Deus estar lá significa que Deus vai estar lá, a provisão vai estar lá, o pão nosso de cada dia vai estar lá, o sustento vai estar lá. Se Deus vai estar lá, é o que Ele promete no final de Mateus 28, 19 e 20, eu estarei com vocês todos os dias. E se Deus está conosco, não tem essa de estarmos com fome ou não, estaremos como Ele quer que estejamos, ou com pratos cheios ou com prato vazio, ou com emprego ou sem emprego, ou com os cursos que a gente almejava concluir, ou sem eles, porque se estivermos com Deus, vivendo a vontade de Deus, nós temos Deus. E Deus é tudo. Deus é tudo que podemos ter. Essa realidade de Hebreus implica em que talvez eu e você devamos nos examinar aqui quanto às nossas maneiras de reter as coisas, e eu gostaria de incluir o tempo que a gente dá às coisas que são relacionadas ao reino de Deus, porque às vezes as pessoas gostam de fazer sofismas. Elas gostam de dizer assim: mas Deus, olha, eu honro Deus no meu trabalho, eu honro Deus na minha universidade. Sabe aquele papo de quem está tentando dizer: cara, eu ainda quero continuar fazendo todas as coisas, para de me oprimir, eu ainda quero continuar a jornada do meu... Eu tenho um sonho, pastor. Tá, e qual é o seu sonho? O sonho do apóstolo Paulo, a quem muito menciono e muito me agrada mencionar, é de que ele pudesse conhecer mais e mais da ressurreição de Jesus Cristo. E ele tinha considerado tudo que vinha antes como lixo, para que ele pudesse conhecer e ganhar a Cristo. Cristo era lucro para ele, se tudo mais não fosse. Então nós temos dificuldade de soltar as coisas, soltar nosso tempo, soltar nossa força, nossa juventude, soltar tudo, soltar nosso corpo. A gente quer usar o corpo, a sexualidade do jeito que a gente bem entende, a gente quer prender essas coisas, porque a gente acredita que há ganho nelas, quando a gente prende. E a palavra de Deus está dizendo o seguinte: o ganho é a presença de Deus. Esse é o ganho. Se Deus vai estar lá, se Cristo comigo vai. O que diz a canção? Medo do futuro. Esse é o problema do descontente ou do pão duro. Ele não sabe se Deus vai estar lá, e Deus responde com o seguinte: eu vou estar, abra mão. De maneira clara, a gente tem agora por último a dimensão do verso 7 e 8. Você pode ler de novo comigo também em voz alta para terminarmos essa sessão. Lembrem-se
A lembrança dos líderes não é dos líderes vivos. Esses líderes não estão mais. Tanto é que a implicação aqui é considerar, imitem o fim da vida deles. Já morreram. Isso não são mais lideranças que estão aqui presentes. As lideranças presentes estão no verso 17. Obedeçam aos seus líderes. Ou seja, são lideranças que deixaram um legado, foram os primeiros pregadores daquela comunidade, eram pessoas que estabeleceram talvez aquela comunidade, ou mesmo trazendo menção ao capítulo 11, lembrem-se desses exemplos, mas aqui mais propriamente são de pessoas que de fato estiveram no meio desse povo, dessa comunidade, e ele está dizendo lembrem-se. Em grego é lembrem-se continuamente. Olha a diferença, né? A tradução ajuda quando ela melhora ainda. Lembrem-se continuamente, não é uma lembrança. Pô, lembrei daqueles caras que fizeram aquilo, não. É uma lembrança, é um memorial. A vida de alguns homens se torna um perpétuo memorial para a glória de Deus, como a vida dos nossos irmãos Lutero, Calvino, a gente estudou aqui eles na Reforma. São pessoas que mantiveram um testemunho. Ano passado a gente estudou, por exemplo, a vida da Edith Schaefer, as realidades que o Espírito Santo fazia ao redor da família dela, a partir dela. A gente vai lembrar da Edith Schaefer hoje, vai lembrar da Edith amanhã, vai lembrar depois. E por que a gente vai lembrar? Porque ela não é uma santa. A gente vai lembrar da obra que Deus fez através da vida dela. Lembrem-se continuamente desses líderes. Eles não são Paulo, Pedro, certamente não são essas pessoas, essas cartas marcadas no Novo Testamento. São lideranças que pregaram a palavra de Deus. É assim que elas são classificadas aqui. Lembrem-se daqueles que pregaram a palavra de Deus para vocês. Existe uma palavra que você leu como lembrem-se. Essa palavra se encontra no Novo Testamento também, na segunda epístola do apóstolo Paulo a seu pupilo Timóteo. Eu gostaria que você pudesse ver em que circunstâncias ele fala disso, porque a palavra é a mesma. E Paulo usa no capítulo 2 da segunda epístola a Timóteo, no verso de número 8, a seguinte dimensão de lembrança. Por favor, você observe, a palavra é a mesma. Lembrem-se de quem? Você achou o verso 8 do capítulo 2 de 2 Timóteo? Lembrem-se de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. É por ele que eu estou sofrendo até algemas. Como o quê? Voltando a Hebreus, nós temos uma lembrança aqui de Paulo para Timóteo, falando assim, lembra de Jesus, Paulo, ou Timóteo, lembra de como Jesus padeceu, lembra de por que eu estou padecendo também. Eu estou padecendo porque Jesus padeceu. Essa é a vida de cristão. É a vida de alguém que está seguindo para a mesma trajetória de Jesus Cristo. É incrível a quantidade de cristãos que parecem que veem o sofrimento como um monstro. Sabe, eu estou sofrendo, eu não acredito que Deus me deixou passar por isso. Pô, eu não sei o que você queria quando você adentrou uma igreja e falou que foi salvo por Jesus. O que você estava querendo? Que tipo de busca é a sua? Que o sofrimento parece que ele não pode estar lá. As considerações que são feitas aqui são as seguintes, olha só. Lembrem-se continuamente, verso 7, lembrem-se continuamente daqueles que pregaram a palavra de Deus. Parece que isso resume mais ou menos a imagem desses homens. São homens que pregaram a palavra de Deus, traduz uma realidade última deles. Depois diz assim, ó, considerando atentamente o quê? O quê? O fim da vida deles. E o que é para fazer com essa consideração? Imitar. Não é só contemplem que grande obra Deus fez, né? Você conhece Jim Elliot? Quem conhece Jim Elliot? A Elizabeth Elliot, você conhece? Você admira o que Deus fez através da vida do Jim, da Elizabeth? Sim? Então, aqui não está falando dos apóstolos, está falando de homens e mulheres que Deus usa. Então, considerem e imitem. Desejem como alvo esse tipo de vida. Contemplem isso como um aspecto de imitação direta. Esse é o tipo de vida. Essa é a vida dessas pessoas. E é isso que você deve viver. Quando nós não conseguimos entender esse fio claro de lembrar, considerar atentamente e... Você pode tentar comigo, didaticamente? Lembrar, considerar atentamente e imitar. Essa terceira parte ninguém quer. Essa terceira parte dói. Essa terceira parte não dá, pastor. Porque se eu fizer isso, vai acabar com a minha vida. Exatamente por aí que vai.
Por isso, lembre-se de Jesus Cristo é muito importante para Timóteo. Eu imagino Timóteo escandalizado. Nossa, Paulo, você é um homem famoso, você escreveu cartas, as pessoas te conhecem, você plantou N igrejas, olha como é que você está agora. Eu imagino, né, porque você já leu a segunda epístola de Timóteo, você lembra que Paulo está exortando Timóteo a avivar o dom que há nele e parar de ser covarde e vem com ele curtir as algemas. Não é isso? Você leu? Você leu isso também no capítulo 1, não leu? E aí o que ele está dizendo depois? Lembre-se de Jesus. E é por esse Jesus que eu padeço até as algemas, como um criminoso. Para Timóteo não falar assim, caramba, será que isso é vida cristã? Paulo fala, é sim, porque Jesus viveu, então eu posso viver, eu devo imitar. Sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós não queremos a imitação de Cristo e nem a imitação de quem imitou Jesus desse jeito. A gente ainda quer uma vida que tenha umas mudazinhas de roupa diferente, a gente ainda quer chegar aqui legal, a gente ainda quer ser considerado na igreja. É incrível como a gente tem rompantes missionários. Você já teve rompante missionário? Eu vou, eu me leva. Isso não ficou, né? Porque você olhou e viu as coisas que você tinha que deixar, a separação do lar, a vida de peregrino. Imitem. E vai dizer assim o argumento final: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e... Eu sei que muita gente tenta usar esse argumento como se fosse quase um negócio cristológico, cosmológico, mas aqui ele não está dizendo isso. Ele só está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo que foi para aqueles homens. É quase como uma suma de fé. Ele está dizendo assim, ó, a fé deles ainda vale. O que valeu para eles, vale para você. Jesus Cristo é o mesmo. Se você imitá-los, vai encontrar essa imitação, vai encontrar poder para essa imitação. Aqui ele não está querendo fazer aquela profundidade toda do capítulo 1. Ele só está dizendo o seguinte, ó, Deus permanece o mesmo. É o Deus de Lutero, é o Deus de Catarina Vambora, é o Deus da Edith Schaefer, é o Deus da Elizabeth Elliot, do Jim, é o Deus de Martin Lloyd Jones, é o Deus de todas essas pessoas que viveram, se entregaram. Jesus Cristo é o mesmo para eles do que para nós. Então, se nós hoje clamarmos ao Senhor para termos uma vida tal como a deles, pedindo uma entrega, um sacrifício, uma doação, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, todas as vezes que alguém levantar a mão e falar assim, eu quero ir, eu não quero mais ficar preso a essas coisas que todo mundo acha que são sagradas. O sagrado para mim é ter o Senhor, é ter a sua presença. Jesus Cristo é o mesmo. Eu concluo aqui então, dizendo o seguinte para a gente lembrar, que o amor fraternal, ele é um amor fraternal cristão quando ele se põe a si mesmo em risco iminente de perda, de que a solidariedade cristã é uma solidariedade radical e devemos padecer com os irmãos os padecimentos de Cristo que eles estão passando em todos os lugares. Uma vida radicalmente santa, ela entende que o seu corpo não é mais seu, mas é um instrumento de Deus para esse mundo, para que a glória de Deus seja manifesta. Então o seu corpo deixa de ser seu a partir do momento que você se converte. Ele não é mais o instrumento com o qual você vai ter prazer em tudo quanto você quiser, tudo que você for fazer, vai ter que ser prazer, vai ter que ser do meu jeito. Se corta essa, isso não existe mais. O seu corpo pertence ao Senhor, e Ele vai dispor dele do modo como Ele quiser. Nós cremos que Deus e a doação de Jesus Cristo são tanto base para a generosidade, quanto base para o contentamento. Jesus deu seu Filho, eu não posso ser avarento. Jesus me deu seu Filho, eu tenho tudo, estou contente. Então, imitando a fé daqueles que se entregaram totalmente, eu te convoco, te intimo talvez em nome de Jesus a uma oração, que eu acredito sinceramente que pode ser uma oração melhor do que algumas que você tem feito por aí. O Senhor de tempos em tempos nos chama para momentos difíceis, onde às vezes palavras de quinta-feira podem ser mais transtornadoras do que os sermões de domingo. E particularmente, irmãos, quando Deus chama as pessoas em momentos que elas não estão esperando, pode ter certeza, é na agenda de Deus. Se hoje o Senhor estiver aqui chamando você para uma entrega genuína, uma imitação de verdade, parar de ficar tentando fazer vida romântica, se entregue a Jesus Cristo. Talvez Ele esteja fustigando você durante muitos meses já, furando e raspando suas feridas, seus pecados,
para tirar ele, e agora te coloca diante de um chamado iminente à entrega. Vamos orar, e após a oração estamos todos liberados ou para ter comunhão uns com os outros ou mesmo para partir.